Pastor Daniel era admirado por todos. Sua igreja crescia. Suas pregações emocionavam multidões. E famílias inteiras se convertiam através de suas palavras ungidas. Casado com Sara há 15 anos, pai de 2 filhos. Era o exemplo perfeito de integridade. Até aquela noite, Beatriz entrou na igreja como voluntária, jovem, dedicada, sempre disposta a ajudar. As conversas começaram inocentes. Projetos da igreja, estudos bíblicos, depois viraram mensagens tarde da noite, confissões, cumplicidade perigosa. Daniel sabia que estava no precipício, mas a adrenalina do proibido era intoxicante. Só mais uma conversa. Mentia para si mesmo. Nada vai acontecer. Aconteceu uma viagem missionária. Um quarto de hotel. Um beijo que destruiu 15 anos de casamento e 20 de ministério em segundos. A culpa veio como tsunami. Daniel confessou para Sara naquela mesma noite, por telefone, soluçando. O silêncio dela foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Não volte para esta casa menos. Foi tudo que Sara disse antes de desligar, mas o inferno estava apenas começando. Beatriz, consumida por remorso, contou tudo para o líder de jovens, que contou para os diáconos. Em 48 horas, a igreja inteira sabia. As redes sociais explodiram. O homem que pregava a santidade havia caído no pecado mais clichê possível. Daniel foi afastado imediatamente. A humilhação pública foi devastadora. Pessoas que ele havia batizado o xingavam na rua. Amigos de décadas bloquearam seu número. Seus filhos, Mateus de 12 anos e Ana de 9, se recusavam a vê-lo. Ele alugou um quarto miserável e uma pensão. Sem ministério, sem família, sem propósito. As paredes frias testemunhavam suas noites em claro, atormentado por pensamentos suicidas. Por que Deus? Gritava para o teto. Eu te servi. Preguei seu nome. Apenas silêncio respondia. 3 meses depois, em seu ponto mais baixo, Daniel decidiu terminar tudo. Comprou uma corda, escreveu cartas para os filhos pedindo perdão, e foi até uma ponte abandonada, com a corda nas mãos trêmulas. Preparou-se para pular. Não faça isso. Daniel girou, assustado. Um homem idoso, maltrapilho, observava com olhos gentis. Me deixe em paz. Menos Daniel respondeu rispidamente. Deus não te deixou em paz, porque eu deveria. O velho sorriu. Deus. Daniel riu amargamente. Deus me abandonou. Eu o decepcionei. Não há redenção para mim. É mesmo? O homem sentou-se no guarda-raio. Você conhece a história de Davi? Adultério e assassinato. E de Pedro? Negou Jesus 3 vezes. E de Paulo? Matou cristãos. Todos caíram. Todos foram restaurados. Eu sou pastor. Eu deveria ser exemplo. E Moisés era libertador e matou um homem. Deus não chamou perfeitos. Filho, chamou quebrados dispostos a serem restaurados. Algo rachou dentro de Daniel. Ele desabou aos prantos. Eu não mereço perdão. Nenhum de nós merece. Por isso se chama graça. Menos o velho. Colocou a mão em seu ombro. Seu pecado é grande, mas a cruz é maior. Sua queda é profunda, mas o amor dele é mais profundo ainda. O homem desapareceu na neblina antes que Daniel pudesse perguntar seu nome. Mas algo havia mudado. Uma centelha de esperança. Daniel largou a corda e caiu de joelhos ali mesmo. Deus, eu caí. Pequei terrivelmente. Mas se ainda há graça para mim, eu aceito. Não peço meu ministério de volta. Apenas sua presença. Apenas boca. Nos meses seguintes, Daniel começou a reconstruir. Conseguiu emprego como porteiro. Iniciou terapia. Participou de um grupo de recuperação para líderes caídos, escreveu cartas semanais para Sara e os filhos, sem exigir resposta. A virada veio 1 ano depois. Mateus, seu filho, apareceu na pensão. Nos olhos, uma mistura de dor e curiosidade. Mãe disse que você está diferente. Que as cartas são verdadeiras. Daniel abraçou o filho, chorando. Eu pequei contra vocês. Contra Deus. Mas estou sendo curado. Devagar,
mas estou. Pai, eu também preciso de cura. Estou com raiva, mas quero tentar. Foi o início da restauração familiar. Sara aceitou fazer terapia de casal. As feridas eram profundas, mas a disposição de lutar pelo casamento, maior. 2 anos depois, em uma pequena congregação de recuperados, Daniel pregava novamente, não para multidões, mas para viciados, presidiários, prostitutas, os quebrados como ele. Eu caí do lugar mais alto, dizia com lágrimas. Perdi tudo. Mas descobri que quando você perde tudo, encontra a única coisa que realmente importa. A graça. Ela não depende de você ser bom o suficiente, mas dele ser misericordioso o bastante. Sara, sentada na primeira fileira com os filhos, sorriu. O casamento ainda estava em reconstrução, mas havia amor genuíno novamente. Após o culto, um jovem se aproximou. Pastor, eu também caí, traí minha esposa. Perdi tudo. Pensei em suicídio. Daniel abraçou o rapaz. Você caiu, mas não acabou. A graça de Deus é maior que sua queda. Muito maior. Naquela noite, olhando as estrelas com Sara ao seu lado, Daniel compreendeu. Sua maior pregação não foram as palavras de seu apogeu, mas o testemunho de sua queda e restauração. Ele havia caído, errado, pecado profundamente, mas na poeira do fundo do poço, descobriu uma verdade que nunca havia realmente compreendido do púlpito. A graça de Deus não evita a queda, mas garante que ela nunca seja o fim da história. E essa revelação transformou não apenas sua vida, mas todos os quebrados que cruzaram seu caminho dali em diante.